Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia. O Instagram está avisando que nós estamos ao vivo para mais uma live incrível. Pessoal começando a entrar. E hoje nós vamos falar de um tema maravilhoso que é a mudança de mentalidade. Como que essa mudança de mentalidade ela acontece e como que a nossa vida flui quando a gente muda os nossos pensamentos. E a nossa convidada de hoje já chegou, a Thaís, eu já vou convidá-la para a gente poder bater esse papo bem interessante. Oi, Thaís, bom dia! Bom Oi, dia, Fê, bom dia! tudo bem? Tudo jóia, e você? Tudo certo também, graças a Deus. Amém. Friozinho por aqui hoje, né? Nossa, tá gelado, né, menina? E o pessoal tá entrando. Da onde vocês estão? Comecem a comentar se tá frio também, de onde vocês estão, se é só por aqui nessa região do Vale do Paraíba. Maravilha. Thaís, então, hoje nós vamos falar sobre mudança de mentalidade. Eu amei a sugestão do tema que você deu. É um dos temas que eu mais gosto de falar, porque tudo começa no pensamento. E antes de a gente começar a nossa live, se apresente para os nossos telespectadores. É um prazer estar aqui, né? Então, agradecer a Elo por essa oportunidade. Meu nome é Thaís Moraes, eu trabalho, né? Sou podóloga, tenho um filho, sou casada e amo esse mundo de autoconhecimento. Né? Um aprendizado novo todos os dias e foi o que tem mudado a minha vida, né? Depois que eu Uhum. conheci o método da Heloise também, né? Participei um pouco dos workshops com a Elo. A Elo foi minha paciente aqui na clínica, né? Foi uma conexão bem Foi. boa. Então, através do meu trabalho também, eu conheci a Elo, nada por acaso, acredito. E eu fui buscar ainda mais sobre esse tema, né? Sobre Uhum. a mudança de mentalidade, porque tudo está na nossa mente, né? Então, e essa é a minha jornada aqui, esse autoconhecimento Uhum. transforma a vida, né? Exato, né, Thaís? Até queria começar fazendo uma perguntinha assim para o pessoal que está ao vivo com a gente, né? Que quantas vezes a gente já tentou mudar a nossa vida, mas os pensamentos continuaram o mesmo? Teve uma mudança de vida desse jeito? A gente quer mudar, mas a gente não muda o pensamento. É exatamente isso, porque a gente tem que treinar a nossa mente, né? O que a gente fala, mudar mesmo o pensamento. Porque tá tudo bem que as coisas muitas das vezes não saem como a gente quer, né? Uhum. Mas a gente programar o nosso cérebro, né? Sobre que o positivo, né? É isso que você falou muito. E eu tenho trabalhado isso com meu filho. Às vezes eu falo assim, igual teve um fato do álbum da Copa. É muito difícil para colecionar. E não tô Ah, investindo nisso, né? Daí ele falou assim, mãe, mas você falou que tudo que a gente coloca na mente a gente consegue. Então eu vou conseguir. Daí eu falei assim, ah, não, eu acredito que a gente consegue. Mas isso demanda um dinheiro, né? Isso daí vai demandar. Então, mas eu vou comprando e vou trocando. E eu vou hum, conseguir. Então fica muito assim, as pessoas às nossas voltas, quando a gente muda por dentro, e a gente lança algo negativo, fala assim, ué, mas não é isso que você fala. Vai, como que eu falo, vai mudando o fora, né? Quando a gente uhum. muda o dentro. Então, assim, essa trabalhar essa mudança de mentalidade, o negativo para o positivo, isso foi algo que eu trouxe lá do seu workshop, né? Eu já trabalhava, já tô nesse processo, mas foi pro mental e agora eu fico trabalhando isso, sabe?
E assim, é tão bacana, né, Thaís? Porque assim, quando a gente muda a nossa mentalidade, é lógico que nós somos seres humanos e vai chegar um dia ou outro que a gente vai estar mais triste, a gente vai estar mais negativa. E isso faz parte do momento, né? Só que o que não pode acontecer é a gente ficar nessa negatividade cíclica. Um pensamento levar ao outro, levar ao outro, levar ao outro. Então, assim, o que você falou faz total sentido. Vem pensamentos negativos na nossa mente? Vem. Vem na sua, vem na minha. Só que assim, a gente precisa acolher esse sentimento e entender muitas vezes que não é realidade aquilo que está acontecendo. Então, foi muito legal que você falou com seu filho, né? Porque assim, existe ele, né? A criança, eu acho tão magnífico, porque a criança elas pegam muito rápido, elas aprendem muito rápido, né? E aí o seu filho, ele falou, né? Você não diz que pensamento positivo muda? Ok, ele já entendeu a teoria. E aí o mais legal dele foi que ele começou a levar para prática. Mamãe, eu posso comprar um pouco e o outro pouco eu posso trocar. Ou seja, é o pensar e o agir, né, Thaís? É, exatamente, porque eu vejo assim, eu trabalho, né? Tenho minha clínica, eu vim de uma família bem simples. Meus pais, né, trabalhavam CLT. Quando eu comecei a trabalhar na área da podologia, eu tinha acabado de comprar minha casa. E Aham. meu marido falou assim, Thaís, não é a nossa realidade agora você investir em estudo, porque tudo de podologia é muito caro, né? Mas se Hum, você quiser, vai. E eu lembro que na escola as meninas tinha pessoas CLT também, mas a maioria era mulher de médico, tinha um nível, um poder aquisitivo melhor, sabe? E sim. aí, na hora de comprar os materiais, eu fiz rifa, eu não tinha condições. E aí eu coloquei na minha cabeça que eu ia conseguir. E era Exato. 37 alunos, e a gente Aham. conseguiu formar 12 porque é caro, né, os materiais. E aí, lá atrás, eu já ficava internamente, né? Não, eu vou conseguir. E eu vou Hum, comentar um assunto aqui, Elô, eu não sei se você, acredito que você vai concordar comigo, né? aham. Não é sobre religião, todo mundo tem que ter uma fé, né? Independente Exato. da sua religião, porque isso ajuda muito. Então, eu Uhum. sempre pensei assim, né? Eu sempre falei, Deus provê, Deus proverá. E através dessa fala, fui conquistando as coisas. E depois que Uhum. eu vim para esse mundo do autoconhecimento, né, eu vou fazendo cursos com vários mentores e pegando um pouquinho de cada, né? Esse Exato. positivo para o negativo que eu aprendi com você, dando as pessoas à volta. Porque eu falo para o meu filho assim: não existe caro ou barato. Existe que nesse momento a gente não está com essas condições. Mas a gente Hum, pode juntar. Aí às vezes eu vou falar assim: ai, cara, ele, mãe, você esqueceu que não existe caro ou barato. Agora não dá para a gente fazer isso, tem que planejar. Então, isso é exato. muito sério, né? Porque Uhum. não é sobre dinheiro, não é sobre religião. Eu falo é sobre transformar mesmo a mentalidade. Opa, vem aquele pensamento ruim de que eu não vou conseguir. Aí a gente já Exato. muda. Essa semana, esse mês, meu filho vai fazer uma viagem. Então eu, como mãe, eu tô bem apreensiva. Uhum. E aí as coisas começam a dar certo, e aí a gente começa a ficar com medo, né? Porque o cérebro, ele vai sabotando a gente. Aí eu falei, Exato. peraí, não, já deu tudo certo, ele não vai ficar doente, porque eu já pensei, Uhum. nossa, ele não pode ficar gripado. Meu Deus, ele não pode ficar gripado. Eu, peraí, o que que eu tô pensando isso? Ele não vai ficar gripado, ele não vai ficar Aham. doente. Porque já vem os pensamentos, né, Lu? Sim. Esses pensamentos intrusivos, pensamentos negativos, eles aparecem porque o que, que acontece? Quando a gente está nesse ponto de mudança, de pensar mais positivo, a nossa mente ela volta para aquele padrão, né? Para as nossas crenças negativas. E naquela. Porque pode ser que em algum momento aconteceu de ter uma viagem, um evento, e ele ficou doente. Então a gente vai voltar para aquele ambiente, né? Para aquela crença. Mas aí que está o nosso desafio diário.
eu não digo que é lutar contra esses pensamentos negativos, porque isso exige muita força nossa, mas trocar, igual você falou, fazer essa transformação, porque dá trabalho de pensar negativo, e dá trabalho de pensar positivo. Então, qual o trabalho que você quer ter, né? Você quer imaginar na sua mente que aquele trabalho, que a viagem já deu certo, que ele curtiu, que ele aproveitou as pessoas que estavam com ele? Ou você quer ter o trabalho de pensar que ele vai ficar doente, que ele não vai aproveitar, que vai estragar a viagem de todo mundo? Então, assim, qual que a gente quer alimentar? Qual o pensamento que a gente quer alimentar diário? Dá o mesmo trabalho, alimentar o negativo e o positivo. Então, alimenta o positivo, porque a sua vida vai mudar diariamente quando a gente foca no positivo. Porque o universo, ele começa a dar sinais daquilo que a gente quer. Então, começa a aparecer uma pessoa, a viagem começa a dar toda certa, tá tudo fluindo. Então, realmente, tá como a gente direciona a nossa mente. É exatamente isso. Eu falo assim que até mesmo as pacientes que sentam na minha cadeira, sabe? É uma Uhum. troca tão boa. Tem Mas, dia que eu sou mais ouvinte, tem dias que eu escuto, tem dia que eu sou mais ouvinte, tem dias que eu falo mais. Então, aham, assim, é uma conexão tão boa, que sendo assim, diminui os problemas. Eu falo, exato. hoje na clínica, eu não tenho reincidível de unha encravada. Os Uhum. procedimentos, ele acabam dando muito certo, porque como eu trabalho com autoestima, mudança de mentalidade, muitas das vezes as Uhum. mulheres, né, eu tendo a maioria mulher, elas chegam tristes com aquele pé, porque já fez N coisas, Sim, receitinhas caseiras. E aí eu falo para elas assim: agora vocês vão olhar para o seu pé com outros olhos. Porque exato. antes vocês não tinham esse conhecimento, vocês não sabiam como. A gente tinha feito de tudo. Ontem eu vi algo muito assim. Eu cheguei aqui desacreditada. E hoje eu vi a transformação no meu pé. Então, eu Uhum. trabalho não é sobre a podologia, é sobre o método Thaís Moraes. Porque isso é certo, eu estudei para isso, eu acredito que não tem como dar errado. Lógico que depende de cada organismo, depende de cada corpo. Tem pessoas Uhum. que vêm em 4 meses e o pé tá bem contaminado e eu resolvo. Tem pessoas que é uma coisa bem simples e fica 2 anos para resolver. Então, assim, eu falo para elas: olha para os seus pés com outros olhos. Eu não estou parada, eu estou fazendo alguma coisa. Porque tem Uhum. vários protocolos na clínica. Tem pessoas que vêm quinzenal, tem pessoas que vêm mensal, pessoas que vêm toda semana. Então tá tudo bem você não ter condições de investir para vir toda semana ou Uhum. quinzenal. Mas quando você olha para o seu pé e fala assim, eu me comprometi uma vez no mês. Pode demorar? Pode demorar, mas eu não tô parada. Então eu Exato. trabalho muito essa mudança de mentalidade, sabe? Uhum. E olha, a Pri, ela é uma querida, ela trabalha muito isso, essa mudança de mentalidade. Pri, Uhum. seja bem-vinda aqui. Nós conversamos muito sobre isso e ela passou por um processo assim de cura quando ela entendeu essa mudança de mentalidade, porque ela ia e voltava, Aham. porque não é fácil curar. E tá tudo Exato. bem. Só que quando a gente entende qual é o nosso propósito, o porquê disso tudo, né? Olha, todo mundo passa por um processo, não é porque eu sou Uhum. porca, não é porque eu descuidei, não é sobre isso. É Sim. sobre aquele momento. Porque quantas vezes as minhas pacientes falam assim, hoje eu não vou conseguir. Hoje eu não vou conseguir. Daí elas ficam pensando assim, não, mas a agenda da Thaís é muito cheia. Se eu não for hoje, eu não vou ter outro horário. Vai ser só porque a gente se sabota. É diferente os imprevistos que acontecem para todo mundo, né? Fiquei Exato. doente, mas tem muitas doente. A gente está contando aquela historinha, eu vou deixar de hoje, amanhã eu vou, porque a gente coloca, se sabota, né, o Elo? Exato. A gente coloca muitas outras coisas na nossa rotina, que às vezes nem é tão importante,
e acaba nos deixando para trás, né? E é muito fantástico esse trabalho que você faz de mudança de mentalidade, porque realmente, né, a estética, ela mexe muito com a autoestima da mulher. Mas eu costumo falar também que a gente precisa se curar por dentro para conseguir ver a beleza externa. Então, essa mentalidade que você insere nas mulheres, que você trabalha, tanto esteticamente cuidando das unhas, do pezinho delas, mas também na mentalidade faz total diferença no progresso. Porque a nossa autoestima, o nosso autocuidado começa onde? Na nossa mente. Quando a gente aceita e quando a gente determina que a gente vai fazer. E aí é um compromisso que a gente tem com a gente mesma. Então eu vou até o fim, não importa quanto tempo dure. Mas é importante que você vá, que você procure ajuda. Isso É é. exatamente isso. E eu falo assim que elas costumam dizer que elas fazem pé terapia aqui comigo. Tem Uhum, uma querida, assim, eu coloco aí nos relatos no Instagram, ela fala uhum, assim, eu não tinha vida. Eu não tinha vida, eu me sentia porca. Ela falou assim, e ela é uma pessoa assalariada, sabe? uhum, Assim, não é sobre o dinheiro, não é uhum. sobre as condições financeiras. É assim, você vê que é uma pessoa super simples, simples. Sim, Ela ganhava um salário baixo e ela uhum. se comprometeu uma vez no mês vindo aqui na clínica. Seguiu o protocolo, foram 5 meses. Ela chorou. Ela Nossa, chorou quando ela saiu daqui, porque a gente faz um trabalho lindo, né? Eu uhum, faço a parte sim, da cura e a Tamara faz a parte da autoestima. Então, curou comigo, vai uhum, com a Tamara, que ela trabalha aqui comigo, né? uhum, E a Tamara faz o processo de preventiva e ela uhum. faz a autoestima. Então, a pessoa curou 1000 anos Exato. sem passar um esmalte. Aí ela vai com a Tamara e ela fez francesinha, deixou o pé lindo. Ela Nossa, começou a chorar, ela não parava de chorar. Aí eu falei pra sim, ela: Isso tudo é mérito seu, você confiou no meu exato. trabalho. Eu fui um instrumento, eu fui um portal, porém, ela seguiu a disciplina, ela não faltou. Quando ela não podia vir, ela mudava o mundo. Então, assim, você vê o comprometimento, sabe? E com a Sim, podologia é um valor mais alto, né? Às vezes as pessoas confundem com manicure, porque nós usamos tudo esterilizado, todo o sim, material é de dentista. Então, o investimento para entregar esse resultado, ele é alto, né? sim, E assim, mas vale a pena. E eu fico falando por mim também, né, Lô? Eu não tinha condições de comprar material. Hoje eu trabalho aqui na clínica, você conhece um pouquinho, né? Os sim. recursos que eu invisto de laser, tudo isso para acelerar o processo, esse tratamento de onicomicose aí, que é o meu foco. Como eu Hum, costumo dizer, eu salvo alguns dedinhos, às vezes vem com inflamação, né? Como é emergência, nem sempre a agenda tem disponibilidade. Eu indico para outras colegas profissionais aqui quando eu não posso atender, mas o meu aham. foco é transformar. E quando eu vejo uma cliente, uma paciente sendo curada, é um ganho para mim também, porque eu lembro da onde eu vim, a minha trajetória, que eu não tinha essas condições de entregar esse recurso. E como eu consegui tudo isso? Tem hora que eu falo, Deus, universo, né? O que você acredita? Porque hoje Exato. eu entrego tudo que eu entrego porque eu coloco o pé, Deus me chão, eu coloco o pé, porque eu Isso. trabalho minha mente. Eu quero isso. Até o Exato. final do ano, a minha meta é isso. Eu coloco as metas, sabe, Elô? Sim, E as metas, assim, a gente vai construindo um dia de cada vez, um passo exato. de cada vez. Porque eu falo que quando a gente quer o que é da gente, eu não quero o que é do outro, né? Exato. É É isso. interno, é meu interno. Eu quero, hoje, graças a Deus, eu sonho, eu vivo o que eu sonhei. Uma Hum, agenda cheia, né? Uns pacientes abençoados, assim, de 1000 que eu atendo, um me dá problema e tá tudo bem, porque a gente é ser Exato. humano, né? Exato. Então, assim, eu vivo já o extraordinário e eu falo que a riqueza,
ela tá dentro da gente. Quando você Sim. entende esse autoconhecimento, quando você trabalha o, né, o negativo pro positivo, tudo muda. Tudo muda. E sabe, Thaís, o mais interessante, né, é a sua mentalidade de já atrair as pessoas ideais com a sua energia. Então, você já está num patamar que você consegue atrair os clientes ideais que você deseja, que já é com uma mentalidade de que quer se cuidar, né? E quando esse paciente chega para você, ele já tem a consciência, porque quando que acontece essa mudança de pensamento, essa mudança de mentalidade? Consciência. A Louise, ela sempre falava na literatura dela. Quando a gente tem consciência que a gente precisa mudar alguma coisa, que a gente quer alguma coisa, já é 50% do caminho andado. Então, quando essa pessoa chega a você, então ela já tem uma consciência aí despertada e ela confia no seu trabalho. E todo esse processo que você faz com ela, de cuidar da mentalidade dela durante o processo e ao mesmo tempo cuidar da autoestima dela, transforma a vida dessa pessoa, porque ela confia em você, ela confia no processo e ela sabe exatamente o que ela quer. E isso, gente, é na mente. E é exatamente isso. Semana passada, no sábado, eu atendi uma paciente. Eu saí daqui assim, realizada. Parecia que eu tinha ganhado na loteria. E Ah, isso que é a riqueza, né? Porque quando você trabalha o seu mental e as coisas vão dando certo, você fica uau, uau, e cada vez vai dando mais certo. Não tem como dar errado. Ela falou assim pra mim: olha, eu te sigo há um tempo. aham, E o meu sonho era cuidar com você. Mas eu fui num dermatologista e ele me deu uma receita, ficou mais de R$ 500 o medicamento. Ela falou: está tudo bem, que eu acredito que ela vai indicar eu procurar um médico, mas uhum, eu só vou comprar o medicamento depois que eu for nela, porque o meu sonho é cuidar do meu pé com ela. Depois aham, que ela falar, olha, compra, se ela falar compra isso, eu vou comprar. Aí ela aham. chegou, né? Eu fiz a ficha, perguntei tudo pra ela. O olhinho dela começou a encher de lágrima. Eu falei assim: olha, mulher, você chegou no lugar certo, você chegou ao seu destino. Não tem Aham. por que tá com vergonha. Todo mundo que vê você, que sai dessa portinha aqui, tá com o mesmo problema que você. E tá tudo Exato. bem. E tá tudo bem. Você chegou no lugar certo. Agora eu vou curar. Aham. Aliás, a cura, daí eu falei assim, aliás, a cura, ela, porque eu tenho dificuldade de passar remédio. Eu falei, olha aqui, aliás, a cura, ela vem de um processo. Então, você vai ter que colocar o remedinho lá do lado da escova de dente. A gente vai ter essa disciplina. Ah, mas Exato. você faz milagre. Eu falo, eu não faço milagre, eu só sou o canal. Porque Exato. fungos a gente vai atacando. Então, cada Aham. corpo é de um jeito, cada pessoa é de um jeito. Então, o que funciona para Elô não funciona para Priscila, não funciona para Maria, não funciona para mim. Então, fala assim: Aham. ai, mas você dá um tiro no pé, você vai tentando? Não é sobre isso. É, a gente Aham. vai entendendo o mecanismo do corpo. Nem Uhum. tudo que vem aqui é fungos, às vezes é um descolamento, às vezes é o jeito que você pisa, às vezes você teve um trauma. Aham. Então, às vezes uma unha tá perfeita, a outra não vai ficar igual, não adianta, porque já teve um trauma. Exato. Então, eu falo assim, tem tudo uma mudança de mentalidade por trás disso. Eu falei assim, não adianta você sair daqui, eu te indicar 10 milhões de remédio, sem eu entender o que está acontecendo com o seu corpo. E o paciente, né, Elo, eles vão contando aos poucos. Ah, Sim. porque eu faço cross. Às vezes a pessoa me conta que ela faz cross. Então, eu tô lá Aham. tentando curar a micose, que é um descolamento. Aí, duas sessões depois, ela falou assim: nossa, eu faço cross. Eu falei: então não vai mudar a característica do que a gente tem aqui. Então, elas falar para mim que elas fazem pé terapia comigo. Eu não sou Aham. terapeuta, eu indico profissionais, né? Eu indico seu trabalho. Eu vejo Uhum. cada. A gente vai trazendo essas Sim. conversas
para entender. Às vezes a pessoa precisa de passar no psiquiatra, às vezes a pessoa precisa de uma psicóloga, às vezes ela precisa de mais uma terapeuta. Então, Aham. assim, quando a gente trabalha esse autoconhecimento, eu não sou psicóloga, eu não tenho expertise, eu não sou terapeuta, mas Uhum. com esse conhecimento que eu busco constante, com terapias, com mentores, né? Eu consigo falar, olha, começa a seguir o perfil das meninas, olha o conteúdo dela, vai no gratuito primeiro, depois você vai pegando afinidade, procura um Exato. profissional. Aí tem aquele livro da Heloíse que eu amo, né? Que é o Cura o Seu Você Corpo. pode curar a sua vida. Então aí eu indico para as meninas, eu falo assim, olha, vai lá, lê. Também tem ela Uhum. falando de cada doença, né? Cada coisa que Exato. acontece no nosso corpo. E Uhum. isso é ciência, é comprovado, Sim. né? Que dá Uhum. certo. Então eu falo para elas assim, ó, o pé aqui, né, que a gente trabalha com o antifúngico, os produtos deixa azul, né? Não é legal, mas eu falo assim, ó, Aham. pensa que antes estava amarelo. Então agora você vai olhar para o azul, você vai lembrar, eu não estou parada. Eu Ex- estou fazendo alguma coisa por mim. Pode Uhum. demorar 1000 anos, 5 meses, mas eu não tô parada. E aí eu falo para elas, compra aqueles mocassim, aquele sapatinho mais fechado. Tá calor, né? Agora tá entrando no inverno. Sim. Mas tá calor, começa a usar saia, sapato, shortinhos com esses sapatinhos. E aí você Ex- vai ficando mais feliz, né? Coloca uma sandalinha que tampe mais. é. E isso é tão Sim. positivo que ela fala assim, Thaís, eu tô colecionando esses sapatinhos. Aham. Porque quando elas vêm tratar comigo, não é só sobre a micose. Às vezes a gente cura a micose e daí dá uma unha encravada. Aí às vezes o dedo inflama. Sim. Porque antes não tinha unha. Eu falo pra elas, estava tudo morto. Pensa que agora vocês estão com vida. Elas ficam impactadas. E aí elas começam a trabalhar essa mentalidade. Eu falo, coloca Exato. um band-aidzinho pra sair, né? Uma vez só na semana. Vai só no Sim. sábado, você não vai ficar 24 horas com o dedo tampado. Daí elas ficam, nossa, pode? Eu falo assim, então, pode, É. pode, né? Esse processo, assim, é pouco tempo, vai dar certo. Então, quando a Exato. gente muda tudo isso, muda a nossa volta. Muda a nossa Exato. volta. E assim, né, Thaís, é tão mágico, porque assim, a pessoa já vem com você com querendo se cuidar, né? Tendo aquela consciência de um autocuidado. E aí, fazendo esse trabalho, além disso, né, além do processo terapêutico, vamos dizer assim, com o pé, ela também recebe dicas, né, de como utilizar, de como fazer para que ela possa, ações, ela recebe ações, dicas de ações, para que ela possa fazer no dia a dia e deixar essa rotina dela de tratamento mais leve. Que é esse o objetivo. Igual E você falou lá no começo do seu filho que ele queria comprar o álbum, e aí você questionou o dinheiro, e ele falou: "Mamãe, eu posso comprar, eu posso trocar, eu posso fazer várias, eu posso ganhar de presente de alguém". ele Então, falou, assim, minha avó me dá, meu avô me dá, mãe. E eu vou trocando. Eu falei assim, é isso mesmo, filho. Então, você pode colocar na sua mente que você vai conseguir esse álbum da exato, Copa e que vai dar certo. Tipo, ele é uma criança, ele só tá empolgado com aquele exato, momento. E quem sou eu para falar que ele não vai conseguir? Né? Ah, eu não vou conseguir fazer, colecionar esse álbum, porque se a gente coloca na mente, que é o que a gente está falando aqui, que tudo do negativo para o positivo, por que ele exato, não pode conseguir um álbum? Por que exato, ele não tem esse potencial? Todos nós temos. E isso exato, não está sobre dinheiro, né? Não está sobre dinheiro, porque a gente conta muito essa historinha, né? Eu só vou exato, na academia quando eu tiver dinheiro. Eu dinheiro, só vou comprar um equipamento novo quando eu tiver dinheiro. Eu só vou ficar bem quando eu mudar de casa. Então a gente exato, sempre vai colocando que a gente só vai ficar bem quando a gente tiver o grande, mas a gente não valoriza o pequeno. Aí as pessoas falam assim, Thaís, o que, que você tem? Qual que é o brilho? Como que você faz isso? Eu falo, gente.
Cada um vive uma realidade e tá tudo bem. Só que a gente tem que adaptar com a nossa realidade, né, Lô? A Tamara, Exato. né? A Tamara é quem trabalha comigo, para quem tá chegando agora, né? E a Uhum. Tamara, ela participa de um desafio de 21 dias e para emagrecimento, isso não custa nada, né? Não tem nenhum custo. E aí eu Aham. comecei a ir com o meu filho. Todos os dias a gente começou a fazer caminhada. Todo dia a gente Uhum. começou a caminhar. E isso não paga para caminhar, é de graça. Foi bom Exato. para ele, aí a gente ia no mercado andando e voltava andando, trazendo sacola. Daí ele falou assim, e a gente parou com isso, porque voltou às aulas, né? Ele, mãe, quando Sim. a gente vai voltar de novo, caminhar que nem doido pra Ai, rua? que E fofo. era meia hora, sabe aquela meia hora que daí a gente vai na praça, aí eu faço aqueles exercícios na praça e solto ele lá. Sim. E foi tão bom. E por que que eu estou falando isso aqui? Porque a gente, ser humano, a gente sempre espera o cenário ideal. E o ideal, ele não vai acontecer, não é do Ex- dia para noite, né? E aí a gente Uhum. fica com muitas crenças assim, porque quem tem dinheiro é metido, porque a Elo comprou um carro novo, ela é metida. Ou a Elo, nossa, tá se fazendo live toda semana agora, tá rica. E eu falo que eu recebo a riqueza, porque essa riqueza ela já habita dentro de mim. E um dia, Exatamente. quando eu trabalhava em casa, eu trabalhava num apartamento, e eu não tinha esse contato com mulheres, eu não trabalhava esse autoconhecimento. Eu só Hum. fazia unha, eu era uma simples manicure ali, né? Aham. Felizinha, eu buscando pão de cada dia. E aí tinha uma cliente que virou amiga, ela era do andar de cima, e ela estudava muito, ela faz tudo o que eu faço hoje. E ela Uhum. buscava conteúdo gratuito, e eu ficava pensando, nossa, essa menina é louca. Eu ficava pensando assim. Aí um dia eu falei assim pra ela assim, nossa, Bruna, você tá rica, né? Agora você tá metida, porque você tá rica. Ela falou assim, eu tô, Thaís, porque a riqueza ela já tá dentro de mim. Eu sou Oi. rica. E eu fiquei com tanta vergonha, eu fiquei pensando, meu Deus, o que que eu falei pra essa menina? Nossa, minha cara até queimou, assim. E Aham. aí, hoje, tá? Com esse processo aí de uns 3 anos pra cá, eu acho que a podologia foi o meu Aham. processo de cura, né? Eu falei, cara, a riqueza realmente ela habita dentro da gente. Exato. Eu olho para minha conta bancária, às vezes eu coloco errado, né, para fazer um Pix, assim, você coloca um valor, falo, eu não tenho esse dinheiro ainda, mas eu vou ter. Exato. Sabe, assim, você já começa a profetizar aquilo que você não tem, né? E você Hum. pode falar um pouquinho disso, né, Lu? Quando a gente faz aqueles mapas, como que é? Exato. Ah, eu acho magnífico, né? Porque quando a gente transforma a nossa mentalidade, que é o nosso tema aqui, a gente transforma a nossa vida em todas as áreas, né? Você falou muito aí das autoestima, né? Das mulheres que chegam com o pezinho de um jeito e sai de outro. E quando essas mulheres, né? E todas as mulheres e todas as pessoas, quando têm a autoestima elevada, muda completamente todas as áreas da sua vida. Os relacionamentos, a vida financeira, porque a gente fica mais motivada, a gente fica mais feliz, a gente fica mais positiva. Então, pegando o gancho nisso, realmente, aí quando os nossos sonhos, a gente tem mais confiança e fé de que eles vão realizar. Aqui em casa eu faço, sempre, todo ano eu faço um quadro dos sonhos, né? Existem outros nomes também, vision board, quadro da realidade. Então você pode pegar uma cartolina e colocar fotos do que você deseja concretizar. Eu já concretizei várias coisas. A mais recente foi a reforma da minha casa. A gente fez o ano passado e ficou maravilhosa. A foto que eu tinha colocado era aquelas fotos daquelas luzinhas que tem em restaurante bem bonitinho, né? Que deixa um ar aconchegante. Inclusive, o meu marido comprou sem eu saber e colocou aqui no jardim de casa. Então, assim, a foto do quadro do meu quadro dos sonhos, com a fotinha, com as luzinhas que meu marido comprou, é igualzinha. Então, a gente tem que colocar as fotos e também pensar positivo naquilo que a gente deseja e fazer as ações, que é o que a gente está falando, porque não adianta a gente pensar positivo e não agir. Então, assim, agradecer,
agradecer como se já tivesse recebido, ir atrás, trabalhar, juntar dinheiro, fazer assim uma organização financeira. Existe essa ação nossa, não é pensamento mágico que vai acontecer. Igual a Thaís. E outra coisa também, né, Lô, é a gente olhar para o nosso eu, porque como ser Exato. humano, a gente faz muitas comparações, né? A grama do Sim. vizinho sempre é mais verde e tá tudo bem. Não tô falando pra você que eu sou diferente, né? Você, todo mundo é assim. Aham. E aí eu Exato. vejo, tava até conversando com a Tamara esses tempos. Minhas amigas, elas viajam aí final de feriado e tal, enquanto eu tô aqui trabalhando. Às vezes tem uma festa, um evento e eu tô trabalhando. E tá Aham. tudo bem, cada um faz suas escolhas. Exato. Daí eu falo assim, eu vou viajar, né? E aí é dia de semana e tal, e tá todo mundo trabalhando. Mas eu me É. organizei para isso, né? A É. gente se organizou e tá tudo prioridades. Cada um tem as suas prioridades. Só que Exato. diz daí fala assim, ai, mas eu não consigo, porque a Thaís ela é muito positiva. Até parece que a gente sustenta isso o tempo todo. Tá tudo bem, a Aham. gente não sustenta o tempo todo. Mas quando a gente trabalha o nosso mental pro positivo, a chance de dar mais certo é muito maior. Portanto, Exato. que hoje eu não consigo mais estar em ambientes que não fala coisas boas. É assim, porque tem pessoas que elas são assim, você dá uma solução, ela arruma um problema, você dá uma solução, ela arruma um problema. E a gente é humano, e às vezes eu falo assim, opa, peraí, eu não, eu tô entrando nessa frequência, eu não É. quero. Eu vejo que tem Exato. clientes, principalmente mais idosas, né? Que elas são mais difíceis, uma Sim. vida, né? Várias dores por trás delas. Daí Exato. fica, não, vai dar certo, não, vai dar certo. Você já vai fugindo, porque senão você vai batendo numa tecla que a pessoa ainda não entendeu essa chavinha. E quando vira essa chavinha, as coisas acontecem internamente. Mas é Exato. exercício, né, Lu? É exercício. É você buscar todos os dias. De vez ficar Exato. lá no Instagram vendo coisas que não vai agregar, tragédia, Exato. fofoca. Vai ouvindo. Eu falo que eu sou assim, Lu, eu lavo louça. Eu faço serviço, eu chego aqui na clínica, eu vou ouvindo podcast, ou vou ouvindo uma oração. Logo de manhã a Exato. gente já vai pegando os lixos aqui, né? Eu ou a Aham. Tamara, e a gente vai seguindo essa frequência. Eu vejo assim, Exato. muitas pessoas aqui às vezes empreendem ou tem funcionários e tem que estar alinhado ao mesmo propósito. Ó, a Exato. Tamara, ela é da minha família, né? Mas aqui dentro a gente é profissional. E tem dias que eu chego que eu não tô bem. Ela fala, e hoje segura um pouquinho que sua energia não tá boa. E às Aham. vezes ela chega assim já, porque é mãe, né? E chega, porque eu Exato. liguei na escola, eu já fiz isso. Aí eu, calma, desacelera, calma, vai dar tudo certo. Dela, nossa, tava Aham. agitada, né? Tava agitada, né? Tava, e porque é normal, somos seres Exato. humanos, né? Mas aí a gente Exato. vai focando nessa mente, né? É isso, somos humanos, acontece aqui comigo também. Eu também tenho uma rotina parecida com você. Como eu faço atendimento online, então todo o tempinho que eu tenho, que eu não estou preparando conteúdo para o Instagram e não estou estudando, eu também estou fazendo as atividades de casa. E fazendo atividade de casa é isso. Que tipo de música que você coloca para ouvir? Uma música positiva ou uma música negativa? Então, coloca um jornal que só vai trazer notícia ruim, ou você coloca um podcast, uma meditação, um vídeo do YouTube que vai elevar a sua energia. São coisas simples que a gente às vezes não tem consciência, mas faz total diferença no nosso mental. Então, sempre deixe coisas positivas tocando, coisas positivas falando, porque tudo aquilo que vai falando externamente vai entrando no seu subconsciente, vai gravando, e é aquilo que você vai fazendo acontecer. Quanto mais você ouvir coisas repetidas positivas, você vai começar a internalizar essas ações positivas. Quanto mais coisas negativas você ouvir, mais ações negativas você vai fazer na sua vida. Isso acontece em todo mundo, né? Por isso que cada um tem a sua realidade. E costumamos dizer aqui, né, que a gente atende idosos, CLT, empresários.
E aí Sim, você vê assim, até mesmo um empresário, eles contam a história deles de como começou, de que sim. eu ia para a faculdade, eu levava o lanche do trabalho, sabe, do café, guardava o pão e levava para a faculdade. E aí Aham. todo mundo tem uma história, né? Ponto. E aí você começa a entender que realmente não é sobre o dinheiro. O dinheiro, ele é conquista, gente. Se você trabalha mais, você vai ganhar mais. Se você trabalhar menos, você vai ganhar menos e tá tudo bem. Aham. Mas aquele percurso que a pessoa passou é tão lindo as histórias que você fala. Aí você começa a quebrar aquelas barreiras. Quem tem Sim. dinheiro é metido, quem tem dinheiro rouba, porque as novelas, né? Essas coisas aí, jornais, tudo eles falam isso. Nunca vai falar assim, olha, o fulano lá tá rico. Lógico que tem corrupção, que tem roubo, que tem tudo isso, né? Como todos os Exato. países. O Brasil, ele não é diferente. Mas assim, aí tudo é culpa do governo. Ai, eu não fiz isso porque é culpa do governo. Eu não fiz Exato. isso porque é culpa do meu chefe. Eu não fiz isso porque é culpa da minha mãe. Então a gente terceiriza, né? Os Exato. nossos. E quando a gente olha para o eu, aí nós somos orgulhosos, nós somos. Tem várias coisas que a gente precisa trabalhar dentro, deixar Sim. moer, né? E exercitar para cada dia a gente subir um degrauzinho e tá tudo bem que amanhã a gente vai descer, porque a gente erra, né? Somos seres Exato. humanos, mas a gente vai tentar acertar de novo. E vai tentando acertar, e vai tentando acertar. E daqui a pouco você fala, meu Deus, eu falo por mim, meu cliente chega e fala assim, "Ih, já olhou o pé. Nossa, tá lindo esse mês, nem sentou na cadeira ainda. Porque eu faço tanto isso todos os Aham. dias. Todos os dias. Ah, Thaís, você não erra como profissional? Claro que eu posso errar. Eu erro também. Aham. Tá tudo bem. Mas já vira tanto assim, ó. Bateu o olho, você já sabe qual é o tipo de fungos. Você já sabe, meu marido fala Sim. assim, nossa, você tá no mercado, você tá trabalhando. Porque eu já olho e falo, nossa, já faria isso, já faria aquilo, já faria aquilo. Porque a gente vai treinando o nosso cérebro Exato. pro positivo, né? Exato. Exatamente. E é tudo isso que a gente falou, gente. Então, a mudança de mentalidade, né? Ela vem através da consciência, você querer fazer algo diferente para você, e depois das ações práticas e do pensamento positivo em constância. Seguindo nesse fluxo, vai aumentar a autoestima, a autoconfiança, amor próprio, a riqueza, né? Porque o dinheiro começa a aparecer também. Então, só traz benefícios quando a gente consegue. E é um processo, é igual a Thaís falou. Ela já fez várias, ela já participou de vários mentores, já conhece vários mentores, cada um numa linha. Você pega um pouquinho aqui, pega um pouquinho ali, volta naquele dia lá para o outro, volta no outro. E essa construção E é assim, né, Lô, a gente tem um filtro também, isso é muito importante, né, falar aqui sobre essa jornada. Ter um filtro, porque assim, não é tudo que vai fazer sentido pra gente. exato. E a gente tem que ter essa humildade de entender que, não é porque eu não gosto, não gostei disso que a Elô falou, que não, Uhum, não tem certo ou errado, né? Cada exato. um tem uma lente, então a gente vai mudando as lentes, né? É igual você Uhum, vai no sal, mas eles vão ajustando, né? Até chegar no grau que a gente quer. A nossa vida é assim também, né? A gente exato. vai ajustando as lentes. Então, eu no começo, tá? Olha, vou contar um segredo aí pra vocês. Eu tinha muito esse julgamento. Eu ia num lugar, quando você vai fazer cursos com os mentores, tem pitch de venda, né? Que é Sim, normal. Você tá fazendo ali, depois você vai vender o seu produto. Eu saía de lá revoltada. Eu não gosto, não volto mais, porque. Não, porque aí fica insistindo lá nas vendas, né? Depois, sim, tem um intervalinho lá. Gente, ali é o trabalho deles, eles têm que exato. vender. E aquilo tudo de bom que eu ouvi, que fez Exato. sentido para mim. Então, você vai em qualquer curso ou na terapia, nem às vezes não reverbera na hora. Depois você vai Exato. juntando os quebras-cabeças, né? Você como terapeuta, você vai falar isso. Quantas vezes Sim, a gente não fica com raiva? Nossa,
falou isso pra mim, não é isso que eu penso, porque eu cresci assim, vou morrer assim, né? E não Exato. é, a gente tá construindo, daí você falou, opa, peraí, quando eu entendi isso, saí desse lugar de julgadora, Sim, porque eu aprendo, então eu aprendi isso, que o do positivo pro negativo, não preciso mais aprender nada. Tá ótimo, já entendi tudo aquilo. E não é assim, né? A não gente é. sempre vai aprender. E tá Sempre. tudo bem, a gente tem que ter aquele funil, né? Isso daqui que a Elo me falou fez sentido pra mim. Isso daqui Exato. não fez sentido, mas tá na caixinha aqui. Uma Ex- hora isso vai vir pro que faz sentido. Ou tá tudo bem não vir. Descarto. Exatamente. Não é E é assim? isso. Aham. É exatamente isso que você falou, Thaís. A gente vai absorvendo aquilo que faz sentido pra gente agora, porque a gente também tá num estado de consciência diferente agora. Daqui 3 meses, o seu estado de consciência vai ser outro, porque você já vai ter evoluído. Daqui um ano vai ser outro. Então, o seu modo de pensar, ele pode ir mudando. E isso é maravilhoso, porque nós estamos num processo de evolução aqui na Terra. Então, cada vez olhar para uma coisa de um modo diferente. E isso faz total diferença na nossa vida, porque a gente não vai ter aquela síndrome da Gabriela, Eu que nasci você fala, assim, né? cresci assim, vou morrer assim, né? É exatamente. Não, E eu falo que é tão, tão sério assim, que a gente fica aberto para o novo. Quando a gente tem essa exato, visão, quando a gente quebra, isso é igual uma criança, né? Cada exato, vez o machucado ele vai doendo diferente. Nós somos feitos de dores, né? Vive numa sociedade, pai, mãe, cada um pensa de um jeito. Você tem 2 filhos, você vê que você cria os dois iguais e cada um tem uma personalidade, né? E igual exato. eu atendo 10 pés todos os dias. Cada pé é de um jeito, cada paciente eu tenho que lidar de um jeito. E aí Sim. eu falei que eu tenho trabalhado até isso em mim, sabe, Elô? Porque Aham, essa semana passada aconteceu algumas coisas. O cliente fala de um jeito comigo. Às vezes o cliente fala assim, quero que corte, que tose minha unha. Ele já chega dando a ordem. Aí eu já meio que paraliso. E aí aham, depois às vezes acabo cedendo, eu fazendo o que eles querem. E dá ruim, inflama, mas quem é profissional? Aqui sou exato. eu. Aí eu É. fiquei pensando, por que que eu tô me deixando levar? Por que que eu tô. Isso é um ponto de atenção. Eu tenho que olhar Aham, para isso. Por que que quando a pessoa me confronta, eu conta. fico com medo? E eu sou humana, mas peraí, quem tem Exato. a bagagem, quem tem a ferramenta, quem estuda, se fosse para cortar mais ou cortar canto, a pessoa fazia na casa dela, É. né? Se ela tá vindo em mim, ela confiou em mim, aí eu falei, opa, eu tenho que trazer isso para terapia. Por que Aham, que eu me paraliso quando. E eu percebo que é mais quando é homem. aham, Quando é mulher, eu faço, assim, sempre dá certo, mas quando dá ruim, eu não fico com medo. Eu aham. fico triste, às vezes eu me saboto, eu fico, ai, mas por que que eu fiz isso? Eu sabia que eu não podia. Tira o chicote, Thaís, já fez. Você sabe resolver, Exato. você não é uma manicure, você tem ferramenta e tá tudo bem, vamos resolver. Deu ruim. Mas e pode dar ruim também. Eu fiquei pensando, Exato. por que que eu fico muito mal? Tipo, vai Aham, cair, não é um pé diabético, eu não fiz nunca, né? Vou aham. fazer para a pessoa perder o dedo, eu já tenho esse conhecimento. Mas por Sim. que que quando dá ruim, eu me paraliso? Ou por que que quando é um cliente que eu já conheço, que já vem de família, a pessoa fala assim, olha, você tem que voltar na quarta. A pessoa, não, só posso ir na sexta. Uhum. Não, tem que ser quarta, porque quarta-feira o procedimento, ainda mais emergência. Eu não Ah, tenho esse posicionamento, sabe? Então eu me aham, perco. Aí eu falei, não, não vou mais me deixar sabotar por isso, porque eu já tenho a ferramenta, eu já aham, busco esse conhecimento, mas aham. por que que eu tenho isso? Porque eu passo por esse processo de autoconhecimento, Exato. né? O autoconhecimento, ele liberta. Então, o Exatamente. autoconhecimento, ele me traz esse entendimento. Porque antes eu vivia assim. Se a pessoa fazia o pé comigo hoje, 2 dias ficava com dor, ou usou sapato, eu já queria vir aqui no domingo. Aham.
entendeu? Eu Exato. queria, no domingo, já Resolver. queria passar por isso, entendeu? Aham. Exato. Mas é isso, o autoconhecimento ele traz paz pra gente, porque a gente sabe que existe um processo, a gente se permite trocar, a gente se permite errar e a gente erra o tempo todo, então a gente lida melhor com os nossos erros, com a nossa ansiedade, com a nossa frustração. E isso torna a gente cada vez mais forte e, ao mesmo tempo, também aumenta a nossa autoestima, a nossa autoconfiança naquilo que a gente faz, tanto em casa, quanto no trabalho, quanto em roda de amigo. Então, deixa a gente mais posicionar. Liberta, né? Liberta. Exatamente. Nossa, que live maravilhosa, hein, Thaís? Foi ótimo, né? Fluiu Foi, bem. nossa, falamos de tudo que a gente queria. Tinha feito aqui um rascunho para a gente poder seguir, mas foi uma conversa tão bacana. A gente tratou de todos os tópicos aqui de uma maneira muito leve e maravilhosa para que as pessoas possam conhecer mesmo, inserir nesse processo de autoconhecimento e mudar a mentalidade. Se você está no momento da sua vida que você quer mudar a sua vida, mude seus pensamentos. Já dizia Louise Hay. Gratidão, Elô, por esse convite, né? Que as meninas, pessoas que estão aí na live, sigam o seu Sim. perfil, né? E esteja disposta e aberta para a gente transformar de dentro para fora, né? Exato. Thaís, e para terminar, assim, uma mensagem que você deixa para as mulheres, para o seu público, sobre mudança de mentalidade ou qualquer um outro conselho que você queira deixar, uma mensagem. Treine o cérebro, somos treinados, né? Quando a gente Uhum, treina, a gente vai evoluindo cada vez mais. exato. E como o pessoal te encontra? Você tem uma clínica aqui em Jacareí, você está trabalhando com uns projetos também com Eu outros atendo aqui no Alto projetos? de Santana, em Jacareí. Estou Aham, com os projetos no Instagram para dar mentoria também para as manicures, tá. para as podólogas, para focar mesmo, né? Falar mais sobre isso, sobre passo a passo, Uhum. pegar na mão. Porque sobre a técnica, muita da gente, a gente já sabe a técnica. Aham, Mas quando a gente muda de dentro, muda a mentalidade, e eu dou os caminhos, sabe? uhum. Indico os portais, qual eu passei, o que realmente tem transformado a minha vida, porque eu falo que eu posso aqui é vida real, né? Essa Exato. rotina de mãe, rotina de clínica, rotina de Uhum. filha, de esposa. Então, não é porque muitas vezes a gente compra cursos para ser um profissional melhor dentro da nossa área. E a Exato. técnica a gente já tem, o conhecimento ele é bom, ele é liberta, mas a gente precisa mudar aqui, ó. Exato. A mentalidade. Maravilha. E quem quiser, né, ter eu como mentora, terapeuta, eu faço terapia online também, ajudo nesse processo de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal. Por favor, entre em contato se tiverem interesse e deixar um convite. Esse sábado, dia 16, nós teremos um workshop que une a metodologia da Louise Hay e a psicologia. E é especial para as mamães. Então, as mamães que queiram ir lá ter um pouquinho de autoconhecimento, de mudança de mentalidade, que é o que a gente sempre faz nos workshops. Entre em contato, a gente tem poucas vagas disponíveis e vai ser maravilhoso ter vocês com a gente. A Thaís já participou com a gente como colaboradora, como participante, e foi muito bom, né, Thaís? Foi, exatamente. Eu falo que eu tô tentando mudar a agenda, né, essa semana ainda para poder estar participando, que eu amo. E lá a gente aprende muito sobre tirar o chicote, né? Parar de se Uhum, cobrar e trabalhar, aplicar, né? exato. Aprende e aplica, aprende e aplica. É, E assim, é um trabalho incrível, é um valor acessível, é muito conhecimento, sabe? Elas entregam muito. A Elo e a Bel falam, não é pitch de venda, mas é o real que eu vivo, né? exato. Então tá, Thaís, muito obrigada. Obrigada a todos que passaram aqui na nossa live. Vou deixar gravada, o pessoal assistir depois também. Foi um Um carinho, Elo. Muito obrigada. Tchau.